De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com um médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Eric França. Gratidão pela participação conosco, doutor. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito bom falar desse assunto, né, que veio à tona e muita gente desconhecia o que era realmente alopécia. No caso do que veio à tona, chamado de alopécia areata, né? Existem outros tipos de alopécia, né? Como a alopécia genética ou androgenética, que vai afinando o fio. Tem essa classificação de alopécia areata que aconteceu lá no tapete vermelho com a famosa, né, Cadeira, e tomou o mundo, né? O mais importante, Luciano, da gente entender é que são coisas diferentes e tem tratamento, viu? Perfeito. E é interessante isso, né? Toda essa polêmica gerada aí no Oscar, né? Tanto pela ação aí do Will Smith, né? Mas focada na piada feita a respeito da esposa, né? Da Jada, que tem um perfil de alopécia. Primeiro porque coloca o caso em uma figura pública, mas a gente sabe que os casos não são raros e a gente tem uma rotina de alopécia muito frequente na população, correto? Correto, perfeito. O caso da Jada é alopecia areata, é uma doença autoimune, ou seja, o organismo da pessoa que tem alopecia areata entende que o fio de cabelo é um agressor. Então ele vai lá, faz um processo inflamatório no fio e esse fio cai. Submetido a tratamento, esse fio volta a crescer. Porém, não deixa de nascer novos focos de alopecia em outros lugares do corpo. O que aconteceu com a Jada, né? Tratando por muito tempo, um foco aqui, um foco ali, trata novamente, acontece queda novamente. Ela se irritou, ficou desestimulada do tratamento e decidiu raspar a cabeça. Não é uma indicação, por quê? Raspar a cabeça de quem tem alopecia areata não vai melhorar em hipótese nenhuma o tratamento, entendeu? O tratamento, como eu disse, por ser uma doença autoimune que provoca inflamação no fio, o tratamento é com dermatologista, fazendo tratamentos para tirar esse foco inflamatório. E, doutor, pensando proporcionalmente, né, a doença é mais comum em homens, mulheres, existe uma divisão nisso? Não, não existe uma divisão. Como eu disse, é uma doença autoimune. Nota-se que mulheres, isso até destaca em crianças do sexo feminino também, tem uma porcentagem um pouco mais elevada do que em homens. Perfeito, perfeito. E aí, como doença autoimune, né, existem causas, existe algum fator genético, ambiental, que gera essa alopecia areata? Perfeito. Existe uma predisposição genética, sim, mas o fator ambiental é fundamental no gatilho dessa doença, né? Hoje eu trato algumas crianças que, junto com o meu tratamento, ela tem um tratamento psicológico com um psicólogo, com terapias. Por quê? Se aventa a possibilidade desse estresse emocional causar o gatilho inicial da doença alopecia areata. Uhum. E é interessante pensar nisso, né, no fator psicológico como um desencadeador. E quando se pensa, em especial, na condição feminina, que está muito ligada socialmente à vaidade, não é, acaba uma coisa alimentando a outra, né, porque gera a queda e aí o quadro psicológico se agrava e um alimenta o outro. Perfeito, Luciano. É uma coisa que pouco se fala do emocional do paciente com alopecia, né? É um paciente fragilizado, é um paciente que trata e quando está tudo bem acontece novamente. É claro, não estamos aqui para julgar a atitude de ninguém, mas se colocando do lado ali do Will Smith, a gente sabe, ele deve ter acompanhado todo esse sofrimento da esposa e no ímpeto aconteceu o que aconteceu, né? Porque o paciente ele precisa desse acolhimento emocional. Para a mulher, especialmente, o cabelo é muita parte de estética, ele é um símbolo de vaidade e de beleza, entendeu? E é muito difícil você abrir mão disso raspando o cabelo, né? Doutor, dentro desse perfil aí, né, que a gente percebe de rotina de tratamento, não é um tratamento de curto prazo, não é? Tem que ter também aí a palavra paciente faz todo sentido, porque tem que ter, de fato, muita paciência no processo. Bom, vamos entender, né, Luciano? Como é uma doença autoimune, como eu disse, o organismo do paciente, por algum motivo que não se sabe o qual,
ele entende que aquele fio de cabelo é um agressor, ele vai lá e tenta defender o organismo e o cabelo cai, né? Mas como o paciente tem essa doença autoimune, tem esses gatilhos, outras regiões do corpo que tem cabelo sofrem, né? Então muitas vezes o paciente trata a frente, repila, nasce novamente outro foco na nuca, em outro local também, e o paciente vai meio que desestimulando. O que eu oriento muito para o meu paciente, ter paciência, passar essa segurança e entender que vai repilar, não vai ficar sem o cabelo vai nascer. Independentemente se durante o tratamento nascer outros focos, é super normal. Por isso eu peço sempre, principalmente quando é criança que tem alopecia areata, o acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, de uma terapia, para buscar o fundo emocional que está sendo o gatilho. É fundamental isso. No caso específico do tratamento, é que a Aline questiona aqui, doutor, para cada pessoa vai ter uma linha de tratamento ou o perfil é semelhante? Sim, é a Aline, né? A Aline é um perfil semelhante porque, tratando-se de uma doença autoimune inflamatória do folículo, a gente tem que agir tentando desinflamar esse folículo, né? Então a gente lança a mão de pequenas técnicas, né? Algumas com injetável diretamente na lesão, outros com pomadas, outros com medicamentos orais, tudo visando parar esse processo inflamatório, né? Lembrando que a alopecia areata, ela não causa nenhum sintoma, né? Existem 3 classificações de alopecia areata, né? Que é a alopecia areata em placa, que ela cai como se fosse uma rodinha mesmo, sem cabelo, né? Tem a alopecia areata total, onde o paciente perde todo o cabelo da cabeça. E existe a alopecia areata universal, onde o paciente perde todos os cabelos de toda a região do corpo. Sim. E aí vai se ter essa questão da ação do médico, da ação de tratamento, de acordo com o perfil de cada uma dessas alopécias. Perfeito, né? Se eu estou falando de uma alopecia em placa, eu posso, como é uma região pequena, delimitada, eu posso simplesmente optar por medicamentos orais ou tópicos na região, né? Porque é uma região mais fácil de controlar, né? A Rosângela com uma questão também interessante aqui, doutor, que é a seguinte: muitas vezes algumas mulheres optam por perucas para mascarar aí a questão enquanto estão fazendo o tratamento. Ela pergunta se o fato de usar a peruca e abafar o couro cabeludo, se isso prejudica o tratamento. Não, ajuda até no psicológico, né? Hoje a gente tem bastante laces, né, que eles chamam agora, de cabelo natural, muito bonitas, por sinal, e ajuda o paciente a passar por essa fase onde, teoricamente, ele estaria com uma baixa autoestima. Ajuda demais. Nesse processo que, como a gente falou, o fator psicológico está diretamente relacionado e ajudar com ele, com essas ferramentas, vai ajudar no tratamento geral. Com certeza. Você melhorando a parte emocional do paciente já é metade do caminho feito, entendeu? O paciente entendendo, confiando e melhorando esse gatilho inicial que causou a alopecia, ele com certeza ele vai caminhar em direção à melhora e à repilação do fio. O Gilberto aqui parabenizando pela temática, pelas explicações tão claras e questionando, doutor, a respeito da questão de uso de laser e LED nos tratamentos, se é recomendável e se é uma ferramenta eficaz. Gilberto, é o seguinte, não acredito que o laser e o LED como monoterapia irão surtir grandes efeitos. Eu posso usá-lo, sim, porque a gente sabe do benefício do laser e do LED como anti-inflamatório, principalmente do LED vermelho, do laser vermelho também. Mas como monoterapia eu não aconselho, porque como se trata de uma doença inflamatória, eu tenho que usar medicamentos que promovam o processo anti-inflamatório, entendeu? Eu usaria como adjuvante, na verdade. Não está descartado. Perfeito. E quando a gente fala, né, da doença, da disfunção, não é? Ela atinge aí cerca de 5% das mulheres no mundo. É um volume significativo, não é? E também
se a gente começa a pensar nessas questões ambientais que a gente falava, né, cada vez a gente tem uma tendência a ampliar esse quadro, correto, doutor? É por isso que falar dele é importante. É importantíssimo, né? Porque pouco se fala. E nós, como dermatologistas, acompanhamos essa rotina do paciente no consultório. Muitas vezes a gente percebe que desgasta o paciente se sente cansado, porque muitas vezes ele trata uma área e surge em outra e começa tudo de novo. Existe esse desgaste emocional. É fundamental. Apoio de família, marido, namorado, o que for, precisa de apoio. Entendeu? As pessoas precisam entender que isso é uma doença autoimune, não depende só do paciente, né? É um ponto a ser levado em conta. Lúcia, colocando aqui uma questão também interessante, né? Como é que se diferencia uma alopécia de uma queda normal de cabelo? A gente sabe que tem períodos que tem uma queda maior, outras vezes menor, né? Quando se preocupar com a queda? Lúcia, se a gente estiver falando de alopecia areata, que é o caso da Jada, alopecia areata, ele forma placas, né? Se for uma alopecia areata de couro cabeludo em placa, ele forma uma placa, um buraco sem cabelo. Isso é evidente. Você vai abrir o cabelo, você vai ver, tá faltando cabelo, tá pelado ali, uma placa redonda pelada, é alopecia areata. Tá? Se eu estou falando de uma alopecia androgenética, que é aquela alopecia genética que vem de pai, de mãe, onde os fios vão ficando fino, isso a gente tem que diagnosticar logo depois da adolescência para poder parar esse processo de afinamento. Então, quem faz esse diagnóstico é apenas o dermatologista. Uhum. Em ambos os casos aí, existe tratamento, né? Existe essa ação, mas quanto antes é feito o diagnóstico e começa-se a intervenção, melhores os resultados. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto no caso da alopecia genética, né, que você vai parar a progressão do afinamento do fio, quanto da alopecia areata. Porque a alopecia areata, se você demora para tratar, uma plaquinha de 3 centímetros vira 10 em questão de semanas, entendeu? Então, quanto precoce iniciar o tratamento, a repilação é mais rápido, mexe menos com o emocional do paciente. Quanto mais cedo, melhor, sem dúvida. Doutor, Daniela questionando aqui se é comum, se pode ocorrer a alopécia em uma só parte da cabeça, por exemplo, na parte frontal. Perfeito, Daniela, pode sim. Como eu disse, a alopecia areata ela pode ser dividida em três setores. A alopecia areata em placas, que pode ocorrer em qualquer região do couro cabeludo. Posso ter a alopecia areata total, onde ela não ocorre em placas. Simplesmente o paciente perde todo o cabelo da cabeça. E a alopecia areata universal, onde ele perde todo o cabelo da cabeça e todos os pelos do corpo. Muito bom. Falando um pouquinho da alopecia androgenética, né, que é a mais comum aí que a areata e que muitas vezes atinge pessoas que a gente nem imagina, né? A gente tem várias personalidades aí que sofrem com o problema. Ela tem uma facilidade maior de ser tratada, doutor? Como é que é essa relação entre causa e tratamento? Olha, tem se discutido muito sobre a alopecia androgenética nos últimos anos, principalmente até porque alguns artistas se manifestaram ter, né? Há uns 2 meses atrás, a Juliette declarou que tinha alopecia androgenética e chocou muita gente também, porque ela é dona de um cabelo farto e longo, né? Mas o que é a alopecia androgenética, né? A alopecia androgenética, ela vai acontecendo durante a vida, né? E Juliette, como viu que a mãe tinha cabelo muito fino, os avós tinham muito fino, ela foi até o dermatologista, fez o diagnóstico precoce de alopecia androgenética e hoje ela trata. E é isso que tem que ser feito, né? Observar, né, a alopecia androgenética. Observa pai, observa irmão, observa tios. Se está ficando calvo, se tem cabelos muito finos e raros, vale a pena ir até o dermatologista. Lá ele vai examinar, a gente examina com uma lupa e muitas vezes pede até uma biópsia do fio para comprovar o diagnóstico, entendeu? Lembrando, a alopecia androgenética, quanto mais cedo o diagnóstico, menos progressão da doença e os cabelos permanecem fartos e grossos. Deixou para fazer mais tarde, aí a gente tem que correr bastante atrás para regredir o processo de afinamento. Perfeito.
E é interessante também quando se fala da androgenética, porque ela pode atingir regiões diferentes também do couro cabeludo, né? Tem essa característica também do perfil. Algumas pessoas têm mais entrada, outras a parte da coroa, né? Outras uma calvície mais distribuída, vamos dizer assim. Perfeito. Por quê, né? Porque é genético. Cada um tem o seu grau de genética, né? Então, aqueles que está lá no seu cromossomo dizendo que você vai ter só entradas largas, tudo bem. Tem paciente que tem lá a sua informação no seu cromossomo dizendo que ele vai ficar calvo total. Então, isso é genético, né? Então, está determinado lá quando nascemos se vamos ser calvos, muito calvos ou pouco calvos, entendeu? Rodolfo também colocando uma questão interessante aqui, né? A pessoa que tem esse fator genético e que já perdeu os cabelos, né? Muitas pessoas optam aí pelo chamado transplante. O problema permanece, é preciso ficar de olho nesse transplante, porque a pessoa pode sofrer ainda da perda desses cabelos que foram implantados? Perfeito, Luciano. É uma pergunta muito importante, né? Porque muitas vezes o paciente que faz o transplante, ele acha que encontrou a solução, que curou a doença de calvície dele. E muito pelo contrário, né? Bom, aqui no meu consultório, a gente faz esse trabalho com o paciente. Se é um paciente que não está acostumado a cuidar, se é um paciente que não tem a rotina de passar os cremes, que precisa de passar um creme que é uma loção para manter o cabelo, de tomar os medicamentos, ele não é um candidato para o transplante. Por quê? Pós-transplante, a gente tem que fazer todo o tratamento de manutenção desses fios. E nem é só da manutenção dos fios que eu transplantei. É a manutenção daqueles fios que já estavam ali e que podem vir a cair. Já pensou? Eu transplantar, fazer um tupetão e aquele que eu não transplantei cair? O que vai adiantar? Então eu preciso manter uma rotina de tratamento. Perfeito. André, colocando uma questão também interessante, né? Um mesmo folículo pode produzir mais de um fio se estimulado, né? E por que o cabelo afina é a pergunta da Marisa. Olha, sim. Como que é o folículo? O folículo, ele é uma estrutura que parece um vaso, onde eu tenho células-troncos. Então, eu faço diversos tratamentos ali, por exemplo, um agulhamento no couro cabeludo, eu vou lá estimular essas células-troncos, e lá ali nesse vasinho vai nascer um, dois ou até três fiozinhos de cabelo. Então, e a questão de afinar o fio, doutor? Afinar o fio é a progressão da alopecia androgenética. O que acontece? Existem fatores genéticos e hormonais que causam esse afinamento do fio, né? Então, por exemplo, se eu tenho fios muito fininhos, tenho muitas entradas, tem diagnóstico de alopecia, eu tenho que usar alguns medicamentos que bloqueiam o afinamento desse fio, e um dos hormônios que afinam o fio chama de hidrotestosterona, né? Que quando eu vou quebrar a minha testosterona em dihidrotestosterona, eu uso uma enzima que quebra, que chama 5-alfa-redutase. Essa enzima, olha o nome dela, 5-alfa-redutase. Se eu preciso dela para transformar testosterona em dihidrotestosterona, ela vai agir lá no meu folículo, porque ela também reduz. Então, eu tenho que usar um medicamento que bloqueie a 5-alfa-redutase para não continuar afinando o fio. Entendeu? Caio, com uma questão bem interessante também. Hoje em dia se tem um mar de produtos contra a queda de cabelo na internet, né? A gente viu que virou o paraíso. Quais os riscos de utilizar esses produtos sem passar pelo especialista de maneira aleatória, doutor? Olha, os riscos são diversos, né? Sem contar de gastos desnecessários, né? Primeiro precisa se fazer um diagnóstico, né? É realmente alopecia androgenética que você tem? Será que é só um eflúvio telógeno, que é outra doença? Será que é alopecia areata? Ou será que é outra patologia do couro cabeludo, né? Então, não é recomendado você comprar medicamentos orais, tópicos, pomadas, porque precisa se fazer o diagnóstico. A gente direciona o tratamento de acordo com esse diagnóstico, né? E tem outras coisas que tem que ser vista também, né? Para usar um medicamento para alopecia androgenética,
o médico dermatologista pede uma lista de exames de sangue para ver se o fígado está compatível com esse remédio, para ver se o rim está compatível, se o sangue vai receber bem esse remédio. Então, não é só sair comprando o medicamento. E de fato, porque você não tem nem segurança se aquele produto realmente é o que diz quando a gente pensa no fator internet. Perfeito, perfeito. É um perigo. E também, como a gente dizia, olha, o problema pode ser autoimune, pode ser uma inflamação, ou, né, e às vezes você está tomando ou colocando somente um estimulante que não vai tratar essa inflamação, não vai tratar a doença autoimune, e o problema permanece. Perfeito. A melhor dica é procure um dermatologista. O dermatologista é um médico treinado, habilitado para reconhecer e pedir os exames corretos para fazer o diagnóstico. Muito bom. Rodrigo aqui também, né? Quando se tem esse perfil genético que se falou, né? Olha, tenho vários parentes com essas características, procurar cedo, mesmo que ainda não tenha nenhum indício, ajuda na manutenção dos fios e torna o tratamento mais econômico, doutor? É a pergunta dele. Olha, procurar cedo, o quanto antes, sim. Que se o pai tem o afinamento do fio, se os irmãos já estão sinalizando, por mais que você não tenha ainda um indício de calvície ou de alopecia androgenética, vale a pena ficar na espreita, de vez em quando passar no dermatologista para, quando iniciar esse caso, e somente quando iniciar esse caso, você começar o tratamento. Vai ser mais econômico, sim, porque você vai usar medicamentos muitas vezes não tão fortes e muitas vezes você vai inibir a progressão dessa calvície. Você vai manter aquele cabelo saudável por muito tempo. Luiz Fernando com uma questão interessante aqui, não é? É apenas uma questão hormonal? Porque, por exemplo, na minha família, muitos homens, né, a grande maioria são calvos, mas não tem problemas com a barba, por exemplo. Né? Qual é essa relação, doutor, de barba e cabelo? E por que, né, muitas vezes os barbudos acabam calvos aí? É uma questão genética isso, né? O que acontece? Lá na vida embrionária, somos formados de vários segmentos, né? Por incrível que pareça, da nuca, que é esse ossinho aqui de trás, até a frente, tem uma formação embrionária diferente. E por ter essa informação genética, esse cabelo com essa formação, ele tem mais afinidade com aquela enzima que eu falei, que chama 5-alfa-redutase, e, portanto, este cabelo do teto da cabeça aqui, da parte de cima, ele tem mais chance de cair. Portanto, que a gente vê pessoas calvas, mas que tem a lateral do cabelo todo aqui. Por quê? Essa lateral aqui, ela tem outra origem, ela tem menos afinidade com essa enzima chamada 5-alfa-redutase. E o mesmo vale para a barba, para cabelo do peito, que são menos afins da enzima 5-alfa-redutase. Muito bom. Luiz Pedro perguntando a respeito da questão de tinturas, né? As pessoas muitas vezes tingem os cabelos, tem a questão dos cabelos brancos também, que acabam recebendo tonalizantes. Se isso gera queda e se os produtos, né, de higiene e beleza, de uma maneira geral, também podem ser fontes para acelerar o processo de queda. Depende do produto, depende do processo químico, né? Se a gente está falando só de uma tintura, né? Essa tintura não vai causar afinamento do fio nem quebra desse fio, né? Se eu estou falando de um alisamento que mexe com a estrutura do fio, aí eu posso ter alguma lesão ali no dano da estrutura estrutural mesmo do fio, né? Ou mecanicamente, o fato de chapinha demais, escova demais, eu posso danificar o fio, entendeu? Perfeito. E aí é checar isso, né? Sempre é a questão que a gente fala aqui, com tudo relacionado à saúde, que é ter equilíbrio, né? Evitar os exageros. Exato. E Natália aqui perguntando qual é o peso de um fator que a gente fala nos outros pontos de saúde, né? Que é alimentação, exercício físico, fumo e bebida na conservação do cabelo. Fundamental, alimentação balanceada, exercício, vida saudável, né? Como tudo, né?
Tendo equilíbrio nesses pontos, essa manutenção. Exato. Muito bom. Doutor, para quem quiser obter mais informações, conhecer mais a respeito das suas dicas, do seu trabalho, tem algum link, página, site para que possa seguir? Sim, tem meu Instagram. Meu Instagram é drwerick, com W, W-E-R-I-C-K, franca, @gmail.com. Doutor, gratidão pela participação conosco aqui no programa. Espero realmente que a gente ajude, né, a falar sobre o problema e, mais do que tudo, também quebrar o tabu do preconceito que ainda existe, em especial no caso das mulheres, e que a gente possa colocar a temática na rotina para que ela seja combatida da maneira correta, né, com busca de profissionais corretos e tratamento, tá certo? Esse espaço aqui está sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado, foi um prazer.